casas e pessoas próximas ou à beira-mar já devem ficar alertas. Mas por quê? Se a água subir, vocês afundam no mar? É engraçado porque ainda não aconteceu, mas é melhor se preparar para não se arrepender. Neste vídeo, vamos discutir os lugares mais perigosos do mundo quando o nível da água subir. Antes de começarmos, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Miami, Flórida. Mundialmente, Miami é frequentemente citada como uma das cidades mais ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Esta cidade foi construída sobre calcário poroso, rocha que facilita a passagem de água e fica poucos metros acima do mar. Isso mostra que, mesmo sem chuva, algumas ruas ficam alagadas em certos dias, fenômeno chamado inundação em dias de sol. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, desde 1950, o nível do mar no sul da Flórida já subiu cerca de 20 centímetros. Se a tendência atual continuar, isso pode chegar a mais de 60 centímetros até o ano de 2060. Para Miami, isso é um grande problema. Miami Beach já tem inundações frequentes, principalmente nas marés altas. Por isso, a cidade já destinou centenas de milhões de dólares para instalar bombas potentes, elevar ruas e atualizar os sistemas de drenagem. Isso ajudou a reduzir o problema, mas especialistas dizem que pode ser só uma solução temporária. Se o aquecimento global e o aumento do nível do mar continuarem, essas áreas ainda serão engolidas pelo mar primeiro. Além de prejudicar casas e estradas, a forte ameaça à economia. Miami tem grandes portos, aeroportos e centros turísticos. Por isso, as inundações aqui afetam os Estados Unidos e o comércio global. Seguradoras já aumentam os preços. Por causa desse risco, muitos se perguntam: até quando será acessível viver em uma cidade que está sendo lentamente engolida pelo mar? Miami lidera projetos de adaptação climática, mas a realidade ainda é evidente. Entre geologia, urbanização e a elevação do nível da água, Miami é uma das cidades mais ameaçadas do mundo. Jakarta, Indonésia. Jakarta, a capital da Indonésia, é uma das cidades que mais afunda rapidamente no mundo. Isso ocorre não só pela elevação do mar, mas também pelo afundamento do solo da cidade. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas vivem aqui, em uma área baixa que antes era pântano, cheia de rios e conectada ao litoral. Segundo a Agência Nacional de Planejamento do Desenvolvimento da Indonésia, partes de Jakarta afundam 25 centímetros por ano, quase 10 polegadas. O motivo é a extração excessiva de água subterrânea. Devido à falta de água potável, muitos moradores e fábricas captam água diretamente do subsolo. Por causa disso, o solo está afundando enquanto o nível do mar continua subindo. Agora, mais de 40% de toda a cidade já está abaixo do nível do mar. Em 2007, enchentes deixaram mais de 70% de Jakarta submersa e mais de 400 mil pessoas desabrigadas. Já em 2020, chuvas fortes novamente causaram grandes inundações e deslizamentos de terra, resultando em 66 mortes e milhares de pessoas desalojadas. Um dos maiores projetos da Indonésia é o Grande Muro Marítimo Garuda, uma enorme barreira no mar em forma de pássaro garuda, com o objetivo de proteger a cidade contra a elevação do nível da água e, ao mesmo tempo, criar novas terras para construções. Mesmo com um projeto tão grande, o governo sabe que talvez não seja suficiente. Em 2019, eles anunciaram o plano de transferir a capital de Jakarta para a ilha de Bornéu. Jakarta seguirá como centro econômico, mas está claro que a cidade pode desaparecer. A cada enchente e casa tomada pela água, os moradores de Jakarta sentem que a cidade está sendo lentamente submersa pelo tempo. Maldivas. As Maldivas, um país pequeno, mas impressionante no Oceano Índico, tornaram-se símbolo do perigo causado pela elevação do nível do mar. É composto por 26 Maldivas de atóis e mais de 1.000 pequenas ilhas onde vivem cerca de 500 mil de pessoas. Mas aqui está a dura verdade. Todo o país tem uma altura média de 1,5 m
ou cerca de 5 pés acima do nível do mar. Por isso, é o país mais baixo do mundo. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o nível do mar pode subir quase 1 metro até o fim do século se as emissões continuarem altas. Nas Maldivas, até metade desse valor já faria grande parte do país afundar completamente. Já sentem os efeitos da elevação do nível do mar, como inundações frequentes da maré alta, erosão das praias e destruição de casas e infraestrutura. Diversas comunidades já precisaram se mudar para ilhas mais seguras e até os resorts, base da economia local, investem milhões em proteção costeira. Com o solo mais salino, faltou água doce limpa, obrigando-os a construir usinas de dessalinização. Em 2009, o ex-presidente Mohamed Nasheed tomou uma ação histórica. Ele realizou uma reunião de gabinete debaixo d'água para mostrar ao mundo inteiro o quão séria é a ameaça de um país afundando. O governo agora constrói muros marítimos e ilhas artificiais. Como parte da sua estratégia de adaptação, está a ilha Hulu Mali, uma ilha artificialmente elevada construída perto da capital, que pode acomodar até 250 mil pessoas como um refúgio seguro no futuro. Mas um projeto como esse é muito caro e, em uma economia que depende do turismo e da pesca, cada aumento no nível do mar é uma ameaça direta ao sustento das pessoas. À medida que a água continua subindo, a pesca também aumenta. Há o perigo de ressacas causadas por fortes tempestades, que podem acabar submergindo as ilhas completamente. As Maldivas, por enquanto, continuam sendo um lembrete para o mundo inteiro de que, se não agirmos contra as mudanças climáticas, esse pode ser o primeiro país moderno a desaparecer do mapa devido à elevação do nível do mar. Nova Orleans, Louisiana, Nova Orleans, nos Estados Unidos, é uma cidade que literalmente vive ao lado da água e, ao mesmo tempo, luta contra ela. Ela fica ao lado do rio Mississippi, entre o lago Pontchartrain e o Golfo do México. Boa parte da cidade fica abaixo do nível do mar, então qualquer aumento do mar ou chuva forte pode causar inundação. A pior tragédia ocorreu em 2005, quando o furacão Katrina atingiu a cidade. Diques e muros destruídos deixaram quase 80% de Nova Orleans submersa. Mais de 1.800 pessoas morreram e centenas de milhares ficaram desabrigadas. Depois da tragédia, o governo investiu bilhões de dólares para fortalecer diques, bombas e muros no Programa de Redução de Riscos de Furacões e Tempestades do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Segundo a NOAA, o nível da água na costa do Golfo sobe mais rápido que a média global. Enquanto isso, o solo ao redor da cidade segue afundando. Especialistas temem que, até o ano de 2050, o nível relativo do mar na região aumente mais de 1,5 metros. O próprio solo onde a cidade está situada é macio e continua afundando. Nova Orleans depende de um sistema complexo de diques e bombas para se manter seca durante chuvas fortes, que ficaram mais comuns com as mudanças climáticas. As bombas já não conseguem dar conta, por isso as inundações repentinas são frequentes. Oficiais locais também adotam defesas suaves, restaurando áreas úmidas e reconstruindo pântanos naturais que serviam de barreira contra ressacas de tempestades. Mas isso logo some por erosão e ação humana. No fim, fica claro que para Nova Orleans, a água é inimiga e identidade. Eles podem seguir lutando com tecnologia, mas a cidade precisa aceitar que a água já faz parte do seu destino. Poucas cidades no mundo são tão icônicas e ao mesmo tempo tão perigosas quanto Veneza, na Itália. Uma cidade que foi literalmente construída sobre a água, em meio a ilhas e lagoas do Mar Adriático. Ela é famosa por seus canais, arquitetura histórica e uma cultura única que parece vinda de outra época. Mas agora, a beleza de Veneza vem acompanhada de perigo. Aos poucos, ela está sendo engolida pelo mar. As inundações fazem parte da vida dos venezianos há muito tempo, mas o fenômeno chamado água alta, ou a súbita elevação da água durante a maré alta,
está piorando a cada ano. Em novembro de 2019, a cidade experimentou a segunda pior inundação de sua história. A água atingiu mais de 1,80 metro e até a Basílica de São Marcos, com séculos de história, foi gravemente danificada. Veneza enfrenta um problema duplo. O nível do mar está subindo enquanto o próprio solo está afundando. Segundo o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, o nível do mar em Veneza pode subir até 1 metro. Até o ano de 2100, esse é um cenário que pode causar o afundamento total de grande parte da cidade. Como resposta, o governo iniciou o projeto MOST, Sistema de Defesa contra Enchentes com 28 a 70 grandes portões fechados quando a maré está alta. Isso foi atrasado por muito tempo devido aos custos e complicações, mas em 2020 finalmente se tornou operacional e provou ser eficaz. Mas para especialistas, a solução temporária não basta. Veneza alerta o mundo de que nem as cidades mais famosas estão seguras das mudanças climáticas. E o projeto MOST só ganhou tempo. Mas se não houver uma ação global mais ampla, o futuro de Veneza continuará flutuando entre a história e o afundamento. Alexandria, Egito. Alexandria, a segunda maior cidade do Egito, também é uma cidade famosa à beira-mar e uma das que estão prestes a ser engolidas pela elevação do nível do mar. Fundada há mais de 2000 anos por Alexandre o Grande, tornou-se centro de cultura, comércio e conhecimento do mundo antigo. Hoje, o mesmo mar que um dia trouxe vida para cá, agora traz perigo. De acordo com um estudo publicado na Nature Communications em 2019, até 5 milhões de egípcios podem viver em áreas que serão inundadas anualmente até 2050, e Alexandria está no centro desse risco. Em 2015, uma forte chuva causou inundações em toda a cidade após o antigo sistema de drenagem ficar sobrecarregado. Milhares foram afetados e várias casas destruídas. Desde então, a cidade tem sido frequentemente atingida por ressacas vindas do mar Mediterrâneo, que continuam a desgastar as praias e os muros de contenção da cidade. Mas mais do que os meios de subsistência e a infraestrutura, é a própria cultura e história de Alexandria que estão em perigo. Aqui encontram-se os restos do farol de Peros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Biblioteca Alexandrina, um edifício moderno construído em homenagem à famosa biblioteca da antiguidade. Além disso, a economia nacional depende bastante da cidade. Aqui ocorre a maior parte do comércio de importação e exportação do Egito, principalmente de grãos e produtos agrícolas. Mas agora até as pescas foram afetadas pela intrusão de água salgada e pelas mudanças no ecossistema devido às mudanças climáticas. O que está acontecendo em Alexandria é um retrato do problema de muitas cidades. Países em desenvolvimento enfrentam urbanização rápida, carência de infraestrutura moderna e impactos diretos de desastres climáticos. Sem ações amplas e adaptação, o aumento do nível do mar e o afundamento do solo podem apagar locais que já foram centros de civilização. Dhaka, Bangladesh. Dhaka, capital de Bangladesh, abriga mais de 20 milhões de pessoas e é uma das cidades mais populosas do mundo. Embora não esteja diretamente à beira-mar, está localizada dentro do delta do Ganges-Brahmaputra, uma área baixa, considerada uma das mais perigosas do planeta quando se trata da elevação do nível do mar. À medida que o nível da água continua subindo, não é só Dhaka que está em risco, mas também milhões de bengaleses nas áreas costeiras que podem ser forçados a evacuar quando suas casas finalmente forem submersas. De acordo com o Banco Mundial, se o nível do mar subir mesmo que apenas 1 metro, cerca de 17% de todo o país pode ser submerso e milhões de pessoas serão deslocadas de suas casas, sendo que a maioria delas virá para Dhaka. Mas Dhaka já enfrenta enchentes. Na temporada de monções, a chuva constante faz rios e canais transbordarem rápido. Em 2017, uma das piores enchentes da história de Bangladesh deixou milhões de afetados e grande parte de Dhaka submersa e paralisada. Muitos dos moradores vivem em comunidades informais às margens dos rios ou em áreas propensas a enchentes, onde quase não há proteção contra a elevação repentina das águas, e toda vez que há enchente, são eles os mais gravemente atingidos.
Casas são destruídas, meios de subsistência somem e doenças como cólera e diarreia se espalham, causando crise de saúde. De acordo com as Nações Unidas, Bangladesh pode enfrentar a maior crise de migração climática do século XXI e Dhaka será o epicentro disso, quando fábricas, estradas e transportes são inundados. Não só a cidade, mas a economia do país é afetada. A história de Dhaka não se resume ao aumento do nível do mar. É sobre a reação em cadeia causada pelas mudanças climáticas, perda de terras e deslocamento de pessoas. A cidade está superlotada, com infraestrutura sobrecarregada e risco crescente no centro da capital. Para Bangladesh, especialmente, a adaptação a essa mudança não é uma questão do futuro, mas uma luta que precisa ser enfrentada agora. Shanghai, China. Xangai é a maior cidade da China e um dos centros financeiros da Ásia, além de ser uma das megacidades mais ameaçadas do mundo. Ela está localizada na... Grande parte da cidade fica a poucos metros acima do mar. Com mais de 25 milhões de habitantes, muito está em jogo. No último século, Xangai afundou metros por causa da extração excessiva de água subterrânea. Apesar das regulamentações, o afundamento anterior do solo deixou grande impacto, e isso deixou a cidade mais vulnerável a inundações com a elevação do nível do mar. Durante a estação chuvosa e tufões, Xangai sofre com chuvas fortes e ressacas. Em 1997, ela foi severamente inundada pelo tufão Winnie. Em 2013, outro tufão alagou distritos, forçando milhares a sair de casa e causando bilhões em prejuízos. A cidade faz uma defesa intensa contra as enchentes. Diques e barreiras marítimas de centenas de quilômetros com estações de bombeamento, comportas e drenagem, controlam a água em chuvas fortes. Especialistas alertam que, se o nível do mar subir mais rápido, essas defesas podem não bastar. Não só as residências estão em risco aqui. Xangai é o lar do porto de contêineres mais movimentado do mundo e também abriga a Bolsa de Valores de Xangai e muitos grandes bancos. Inundações generalizadas podem atrasar o comércio e a economia global. Atualmente, as defesas contra enchentes ainda ajudam, mas à medida que o nível do mar sobe e o solo continua a afundar, o futuro de Xangai depende de investimentos contínuos e modernização para permanecer resiliente diante das mudanças causadas pelo clima. Manila, Filipinas. Manila, a capital das Filipinas, é o lar de mais de 13 milhões de pessoas em toda a região metropolitana de Manila, e agora é considerada uma das megacidades mais ameaçadas do mundo quando se trata da elevação do nível do mar. De acordo com estudos, algumas partes de Manila estão afundando quase 10 centímetros por ano. Isso ocorre principalmente por extração excessiva de água subterrânea e peso dos edifícios sem planejamento adequado. Com a elevação do mar e o afundamento do solo, áreas sujeitas a inundações podem ficar totalmente submersas nas próximas décadas. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, em 2019, grandes partes da Grande Manila podem já estar abaixo da linha de inundação até 2050 e todos os anos os tufões confirmam isso. Em 2009, o tufão Ondoi trouxe uma chuva recorde que 80% da cidade, centenas morreram e quase 500.000 precisou evacuar. Em 2013, apesar das Visayas serem mais afetadas, o tufão Yolanda evidenciou a força da ressaca causada por tempestades no país. Outro problema é a rápida urbanização. Muitos assentamentos informais estão localizados às margens dos rios e córregos, quase sem proteção contra enchentes. Nesses locais, cada aumento do nível da água traz perda de moradia, sustento e esperança. Como resposta, o governo lançou vários grandes projetos de controle de enchentes. Um exemplo é o projeto de gerenciamento de enchentes da Grande Manila, apoiado pelo Banco Mundial, que busca modernizar estações de bombeamento e aprimorar o sistema de drenagem. Muros de contenção e diques ao redor da Baía de Manila seguem sendo reforçados. Especialistas alertam que as ações são lentas diante do rápido aumento dos riscos.
Para quem mora em Manila, isso já é uma questão do presente, não do futuro. E também o receio de que certas áreas da cidade sumam do mapa um dia. A história de Manila mostra como as ações humanas, como o desenvolvimento excessivo e a extração de água subterrânea, se unem às forças da natureza, como a elevação do nível do mar. Sem medidas abrangentes e soluções de longo prazo, isso pode levar a evacuações em massa, colapso econômico e perda de moradia para milhões de filipinos. Lagos, Nigéria. Lagos é a maior cidade da Nigéria e uma das que mais cresce no mundo, sendo também uma das cidades mais ameaçadas pela elevação do nível do mar. Aqui, riscos ambientais, sociais e econômicos se unem. Por isso, Lagos é citada nas discussões sobre mudanças climáticas. Lagos fica no Golfo da Guiné, tendo grande parte construída em terras recuperadas, ilhas e ao redor de lagoas. De acordo com estudos da Agência Meteorológica da Nigéria e do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, o nível do mar na África Ocidental está subindo mais rápido do que a média global. Mesmo um aumento de apenas meio metro até o ano de 2100 pode forçar milhões de pessoas a evacuarem a cidade. Isso já é realidade para os moradores de Lagos há muito tempo. Em 2012, uma grande enchente atingiu toda a Nigéria. Mais de 300 pessoas morreram e milhões perderam suas casas, incluindo Lagos como uma das mais afetadas. Isso aconteceu novamente em 2022, quando as comunidades ficaram submersas mais uma vez devido às fortes chuvas. Também há o problema da erosão costeira e desmoronamento das praias. A famosa Praia de Bar, antes destino favorito, quase sumiu sob as águas que seguem subindo. Para enfrentar isso, iniciou-se o projeto Eco-Atlântico, uma cidade construída em terras recuperadas próximas à orla de Lagos. O objetivo é ser um moderno centro de negócios e proteger contra enchentes. Mas mesmo que a ideia seja boa, muitos dizem que projetos como esse podem prejudicar o fluxo natural da água e piorar a situação das comunidades mais pobres. O que está em jogo é sério. Lagos é o centro econômico da Nigéria. Aqui estão os principais bancos, indústrias e o porto responsável pela maioria das importações e exportações do país. Quando ocorrem enchentes e essas operações param, toda a região pode ser afetada economicamente. Porém, as principais vítimas são as pessoas. Milhões de pessoas vivem em assentamentos informais que praticamente não têm proteção contra enchentes. Para eles, o aumento do nível do mar não é só questão científica, mas uma realidade diária. De acordo com organizações internacionais, Lagos é um dos locais prioritários para o financiamento de adaptação climática. Especialistas alertam que, sem investimentos amplos e planejamento urbano, o risco pode superar a capacidade de adaptação da cidade. No fim, o futuro de Lagos depende não só da tecnologia ou barreiras contra enchentes, mas também da redução da desigualdade e da gestão inteligente dos desafios. Crescimento urbano em Sundarbans, Índia e Bangladesh, Kolkata e Sundarbans estão juntos em uma das regiões mais ameaçadas do mundo, quando se trata da elevação do nível do mar. Esta área está localizada em um vasto delta, o maior do mundo, que cobre mais de 100 mil quilômetros quadrados. Aqui está o sustento de dezenas de milhões de pessoas e também é uma riqueza natural única. No entanto, esta planície baixa é plana e facilmente inundável. Toda a região é composta por uma mistura de água doce dos rios e água salgada da Baía de Bengala. A parte conhecida como Sundarbans, que abrange o sul de Bangladesh e Bengala Ocidental na Índia, é uma das áreas mais vulneráveis do planeta. Os Sundarbans abrigam a maior floresta de mangue do mundo, cobrindo aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados, sendo 60% dela em Bangladesh e 40% na Índia. O equilíbrio entre água salgada e doce sustenta esse ecossistema. Com a elevação do mar, a salinidade aumenta e chega às fazendas e comunidades. Isso é o que destrói as plantações, dificulta a pesca e, aos poucos,
acaba com o sustento das pessoas que vivem aqui. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ou IPCC, a Baía de Bengala está subindo mais rápido do que a média global. Mesmo que o nível do mar suba apenas 50 centímetros, milhões de pessoas podem ser forçadas a sair de suas casas. Nas ilhas de baixa altitude daqui, mesmo um pequeno aumento já é suficiente para tornar as terras inabitáveis. Algumas dessas ilhas já desapareceram completamente. A ilha Goramara, em Bengala Ocidental, perdeu 2/3 de sua área desde 1970. A ilha Louchara, antes com mais de 60 mil habitantes, foi totalmente submersa pelo mar no fim dos anos 1980. Os residentes foram realocados para a ilha Sagar, mas lá também enfrentam erosão e inundações graves. Em 2009, o ciclone Isla atingiu a região, destruindo diques e forçando a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas. Depois, em maio de 2020, chegou o ciclone Amphan, um dos ciclones mais fortes a atingir a região em décadas. Vento e ondas destruíram casas, danificaram pontes e, em Calcutá, causaram grandes prejuízos. Árvores caídas, falta de eletricidade e comunidades submersas por enchentes. Os agricultores e pescadores foram os mais afetados. A água salgada destruiu os arrozais e os tanques de água doce usados na aquicultura. Ao mesmo tempo, as ressacas destruíram redes, barcos e infraestruturas. Quando perdem a terra e o sustento, muitas famílias precisam se mudar para cidades como Calcutá, hoje repleta de migrantes de áreas que afundam. Mas mesmo com os esforços de adaptação, o desafio é enorme. Nos Sundarbans, os diques são frequentemente consertados, mas sempre destruídos por tempestades e marés altas. Por isso, alguns cientistas afirmam que só defesas rígidas não bastam. É preciso recuar ou retirar de áreas muito perigosas de forma organizada. Alguns acreditam que restaurar manguezais, defesas naturais contra ondas e tempestades, é a solução. Atualmente, o plantio de milhões de novas mudas de manguezais continua com a ajuda dos governos e ONGs. Com o rápido desmatamento, a perda frequentemente supera a reposição. Os Sundarbans ilustram isso. Quando o mar continua a subir, não é só a terra que se perde, mas também o sustento, o lar e a cultura das pessoas que vivem aqui há milhares de anos.